Então, eu tenho essas lembranças um pouco antes de sair da Coreia, então acho que talvez chegou um momento que não era mais sustentável a nossa família ficar na Coreia. Uma das primeiras aulas de português, o professor acho que falou para eu ler um trecho de livro. E aí, nesse momento, a coreana falou: o professor pediu para você ler esse trecho do livro. Aí eu falei: você poderia falar que eu acabei de chegar no Brasil e não sei falar português? Aí ela falou, aí o professor falou alguma coisa, e a sala inteira começou a rir. E aí a coreana traduziu para mim que então ele falou que meu lugar era no pré-jardim e não no oitava série. Quando decidi fazer química e quando fiz a química, não tinha dúvida, se eu procuro trabalho na indústria ou faço pós-graduação. Para mim era muito claro que eu vou fazer pós-graduação. Formei, fiz a prova para entrar no mestrado. Para mim foi isso, não tinha dúvida, era isso que eu queria fazer. Demências, doenças neurodegenerativas, a gente sabe que a maioria dos casos não estão ligados com fatores genéticos, né? Então, e normalmente essas doenças afetam pessoas mais idosas, né? Então, eu quero saber o que essas pessoas fazem ao longo da vida e como esse estilo de vida muda a nossa bioquímica ou biologia molecular de tal forma que faz com que nossos neurônios morram. Naruhodô Entrevista, Kyu-Sun Lee. Naruhodô. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodô tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Kyu-Sun Lee. Kyu-Sun Lee possui graduação em Química, opção Biotecnológica pela Universidade de São Paulo. Doutorado em Bioquímica pela USP também e pós-doutorado em National Institute of Allergy and Infectious Disease, do NIH, o National Institute of Health. Atualmente é professora associada do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo.
Tem experiências na área de bioquímica e biologia molecular e celular, com ênfase nos seguintes temas: doenças neurodegenerativas, demência, declínio cognitivo, fatores de risco modificáveis para demência, estilo de vida, privação de sono, obesidade e comorbidades associadas, metabolismo e homeostase de proteínas no sistema nervoso central. Vamos então para a conversa com a Kyu. Kyu, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Naruhodô. Manda aí o seu primeiro olá para os ouvintes e ouvintes do Naruhodô Podcast. Olá, os ouvintes. Não sei. Acho que já deu errado. Pelo contrário. Cada um tem seu olá aqui. É que costumo falar boa noite, bom dia, mas acho que cada um vai ouvir num horário diferente, né? Exatamente. Então acho que eu vou falar olá mesmo. Kyu, eu vou começar a conversa com você da mesma forma que eu começo com todas as pessoas que eu entrevisto aqui no Naruhodô, tá? Eu queria saber quando você nasceu, onde você nasceu, e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu? Conta pra gente. Eu nasci no 1º de maio de 1974. Tá. Segundo a minha mãe, a minha família já não era muito rico assim, mas acho que deu um problema. Então, economicamente, estava numa situação muito difícil. Então a gente estava saindo do local onde a gente estava morando, indo para uma cidade meio assim ruim. Sei. E aí ela me contou que eu nasci em casa, não tinha acesso ao hospital. É mesmo? Mas me fala assim, de que cidades a gente está falando? Que você nasceu e depois estava mudando? Provavelmente a gente estava no Seul, mas ainda é perto, mas chama Namyang. Tá. Eu não tive curiosidade de conhecer onde é esse local. Sei. Então você nasceu em Seul. É uma cidade que meio satélite de Seul. Entendi. Na Coreia do Sul, é isso? Isso. E em 74... você falou que a sua família estava enfrentando aí um momento especialmente difícil, né? Você sabe se era uma coisa meio generalizada da Coreia do Sul naquela época, ou era uma coisa particular da sua família? Assim, eu não cheguei a ver a história no ano em que nasci, mas acho que o problema, hoje eu vendo, assim, conhecendo um pouco mais, assim, estudando por conta própria economia e também economia sustentável de uma família, né? Eu vejo que a falta de educação financeira dos meus pais e assim, vontade de sempre aventurar do meu pai, porque minha mãe contou que aquela época piorou, mas durante a minha infância e adolescência nunca tive uma situação boa financeiramente, né? Entendi. Então, acho que é muito da minha família e eu acho que é por falta de educação financeira e educação em geral, na verdade. Você tem irmãos e irmãs, ou você é filha única? Eu tenho uma irmã mais velha, 2 irmãs mais novas e um irmão caçula. Então vocês são em 4 mulheres e um menino mais novo que todas elas, é isso? Isso. Isso porque naquela época, o filho que herda o sobrenome da família era mais importante do que filhas. Então, a minha avó sempre ficava exigindo que meus pais tivessem um filho, e meus pais fizeram filhos até nascer filho homem. Então, Esse é outro motivo que traz dificuldade financeira, porque cada filho custa, né? Claro. E aí eles tinham que fazer filho até vir um homem para dar continuidade ao sobrenome da família, é isso? Isso.
Entendi. O seu pai e sua mãe faziam o que na época em que você nasceu? Você se lembra? A minha mãe era dona de casa, mas vários momentos ela trabalhou como, acho que faxineira do hotel mesmo, né? E meu pai trabalhava na construção. Acho que, tipo, ele tinha essas técnicas de coisas hidráulicas, essas coisas, mas não assim de formação mesmo. Não tinha formação em engenheiro, tinha assim de experiência e aí participava dessas obras. E você viveu na Coreia do Sul até quantos anos de idade? 13 virando 14, Tá, então tá falando do final dos anos 80, então, é isso? Isso. E no final dos anos 80, o que acontece? Acho que a situação estava ficando muito, muito difícil mesmo. Eu lembro que meus pais sempre estavam trabalhando e a gente, 5 irmãos, cuidavam um ao outro, né? Eu lembro que muitas vezes nossas refeições era massa de farinha de trigo, fervida na água com molho de shoyu. Parecia uma tragédia, mas não achava isso incrivelmente, tipo, não achava isso ruim. Eu comeria de novo. Assim, tipo, não só água, mas poderia incrementar agora mais ingredientes. Mas essa massa de farinha fala sujebi. Tipo, você faz a massa de farinha com água mesmo, água e sal, e faz bem fininho. É meio que macarrão feito à mão. E aí, ferve na água, come e não acho ruim, mas assim, nutricionalmente era muito ruim, né? Nutricionalmente, ele é equivalente ao pãozinho francês, assim, é isso? Isso. E aí, também tinha a lembrança de que na escola também tem essas coisas de adolescentes, as meninas combinarem entre si, usar a mesma cor de calça de mesma cor, ou comer, ir a algum lugar no cantinho e comer alguma coisa, e eu nunca conseguia participar. Aí teve uma vez que eu ia bem nas escolas, e aí teve uma vez que eu tirei 10 em uma prova, não lembro qual era a prova. Mas aí os coreanos têm um pouco de... se você foi promovido, ou você foi bem em alguma coisa, paga alguma coisa para os amigos, né? Aí tinha uma amiga insistindo que eu tinha que pagar uma comidinha coreana. E ela ficou vindo para minha casa, assim, me seguindo o tempo todo, o caminho, falando que é para pagar e eu não tinha realmente nenhum Ela ficava tostão. cobrando de você, isso? Isso. Então, eu tenho essas lembranças um pouco antes de sair da Coreia, então acho que talvez chegou um momento que não era mais sustentável a nossa família ficar na Coreia. E aí vocês saíram da Coreia, a família toda? Como é que foi? Meu pai saiu antes, ele foi para Paraguai, ele meio que preparou antes para a gente ir depois, né? E aí a gente foi depois, e aí acho que a gente morou mais ou menos 1 ano e alguns meses, só que nesse momento... Acho que tinha algum jeito de, tipo, anistia para os imigrantes ilegais, alguma coisa assim, no Brasil. E eles estavam emitindo visa permanente. Certo. E aí nisso, meu pai conhecia alguém que morava no Brasil, e aí ele convidou a gente vir e fazer esse processo, e é isso que permitiu que a gente viesse para o Brasil. Entendi. Então vocês ficaram no Paraguai pouco tempo, seu pai foi antes, depois veio o restante Todos os irmãos foram para o Paraguai, não só você. Isso. É porque, assim, pelo menos o que meus pais falam é que a educação na Coreia é um pouco caro também. Se for fazer todos os cursos, tem que fazer e tal. E como a gente não tinha condição... E apesar de eles não terem tido educação
ensino superior, eles achavam que isso era importante e isso seria o caminho para a gente também melhorar o nosso estado social, né? E daí, esse foi um dos motivos que eles contaram para a gente que a gente iria fora da Coreia e tentar uma vida diferente, né? Você sabe dizer por que o Paraguai? Não necessariamente. Sabe, na cultura coreana, pelo menos na minha família, isso era muito rígido. Meu pai costumava falar assim, meu pai, se eu tô falando que 1 mais 1 é 3, ponto final. Se eu não estou, sua irmã mais velha é eu, e se ela falar que você tem que morrer, pelo menos você finja que tá morta. Então, assim, essas coisas assim, de hierarquia era muito, muito forte na nossa família. Até eu lembro que meu tio reclamava com meu pai que ele estava criando robôs e não crianças, né? Do jeito que ele estava fazendo. Então, eu não tenho muito assim, hábito de questionar o que eles decidirem. Eu normalmente faço. Então você foi para o Paraguai porque o seu pai falou, é aqui que vocês têm que vir, é isso? Isso. Lógico, assim, deu um medo de ter que sair e chegar numa região que nem conheço ninguém e tal, mas quando eu cheguei, tinha também uma comunidade coreana relativamente grande, então, assim, não me assustou tanto quanto eu achei que ia assustar, né, tipo, me assustar, mas acho que estava ok, mas em relação à escola, realmente não era, tipo, se veio para a educação, não estava dando muito certo, assim, né? E aí talvez isso foi também um motivo de meus pais tentarem procurar mais um outro lugar. Foi ainda no final da década de 80 que vocês vieram para o Brasil? Isso, 89. E foi direto para São Paulo ou não foi bem assim? Teve um caminho? Foi direto para São Paulo. Na minha lembrança, a gente veio já assim, nos primeiros dias. Já foi para a Polícia Federal tirar documento. Então eu estava com alguma coisa, era um papel de visto provisório. E aí, com isso, já fui para a escola, matricular. Eu cheguei aqui, eu lembro, 1º de fevereiro de 1989. 5 de fevereiro já estava na escola. Uau! Quer dizer, essa era a prioridade mesmo, né? Uhum. Acho que sim. Porque assim, eu imagino que da Coreia do Sul para o Paraguai, vocês foram de avião, é isso? Isso. Do Paraguai para São Paulo, você se lembra como é que vocês vieram, como que você chegou, em que bairro vocês acabaram se assentando, assim? Ai, nossa, agora eu não lembro o meio de transporte, mas como eu falei, meu pai tinha um conhecido, ele morava no Bom Retiro, né? Então a gente veio direto para Bom Retiro e a gente ficou hospedado algumas semanas na casa desse conhecido, né? E ele também, todos os filhos deles, acho que na época estudava medicina na USP, acho que ele, se não me engano, era professor universitário na Coreia e aí veio para o Brasil. E ele é uma outra pessoa que acho que falava muito da educação. Então eu imagino que teve muita ajuda desse senhor. Para quem não é de São Paulo, né? O Bom Retiro é um bairro que fica ali na região central da cidade e que, não por acaso, comporta ali uma boa parcela da comunidade coreano-brasileira, né? Aqui no Brasil, né? Tanto morando quanto tendo negócios lá, né? Você tem... Os melhores restaurantes coreanos estão no Bom Retiro, né? Então, se você quer conhecer mais sobre a cultura coreana e não pode viajar para a Coreia do Sul, vá ao Bom Retiro e frequente os lugares lá que são, né, tocados pela comunidade coreana e coreano-brasileira. Então você
começa a estudar no Brasil, você já estava com que idade nessa época? Tava com uns 15 anos, mais ou menos, 15 é isso? anos, isso. Uns 15 anos. Você já entrou no segundo grau? Como é que... Porque você não falava português ainda. Isso, naquela época ainda era tipo, não era ensino fundamental, ginásio que falava, né? Isso, é. Primário, ginásio e depois colegial. Isso. Aí o ginásio tinha até 8ª série e na minha Liceu Coração de Jesus, que acho que a escola sumiu, mas também ficava no Bom Retiro. E na minha sala tinha uma coreana. Eu achava que ela ia me ajudar, mas assim, ela ajudava, mas assim, não ficava me cuidando e não era nem papel dela, né? Então eu tinha que me virar muito sozinha. Mesmo tendo uma outra pessoa coreana na mesma classe, você teve que se virar sozinha. Uhum. Quem me ajudou mais, na verdade, era uma outra chinesa que falava melhor português. Esqueci o nome dela, mas eu lembro mais dela me ajudando do que a coreana que estava na mesma sala. E quando você fala ajudando, é principalmente com a língua? Traduzindo para mim o que o professor tá falando, ou ajudando, tipo, que tipo de lição de casa tenho que fazer, essas coisas, né? Certo. Eu imagino que deve ter sido muito difícil estudar num país que você não falava a língua. Isso, porque, primeira coisa, assim, apesar de não entender, se algumas pessoas falam alguma coisa olhando para mim e ficar rindo, já é a situação constrangedora, mesmo eu não entendendo nada do que eles estão falando, né? Então passei muito por esse tipo de situação. E também uma das primeiras aulas de português, o professor acho que falou para eu ler um trecho de livro, só que eu não estava nem entendendo. E aí, nesse momento, a coreana falou: o professor pediu para você ler esse trecho do livro. Aí eu falei: você poderia falar, porque eu acabei de chegar no Brasil e não sei falar português? Aí ela falou, aí o professor falou alguma coisa, e a sala inteira começou a rir. E aí a coreana traduziu para mim que então ele falou que meu lugar era no pré-jardim e não no 8ª série. Mas assim, acho que a minha vantagem, assim, minha personalidade, eu não ligo muito com esse tipo de comentário. Aí eu falei: tá. Você só falou tá e seguiu em frente. Segui em frente e, assim, eu posso falar que na primeira prova de português eu tirei 1,25. A última prova do ano já tirei 8,25. Uau! Não é porque eu aprendi tudo português, porque a escola tinha um esquema, assim, a maioria das matérias era assim, eles dão uma lista de exercício e a resposta. Então eu fico decorando o texto sem saber qual é o significado, decoro apenas pela sonoridade e como que separa as palavras, e aí quando na prova sai coisa semelhante, escrevo tudo que eu decorei ali relacionado, e é assim que tirava a nota, só para ver como que é falha a educação, né? Naquela época, pelo menos naquela escola, você podia passar de ano sem sabe, falar a própria entender língua. O que você está escrevendo. É mais ou menos quando o brasileiro começa a cantar músicas estrangeiras e ainda não sabe falar outra língua, né? E ela vai pela sonoridade, né? Vai pela sonoridade. Isso. Não sabe então, muito bem o que está falando, mas vai. Uhum. Então, meu estudo era isso. Ler em voz alta o texto até decorar, e era isso, né? Até quando foi isso? Assim, quando é que com que idade você diz assim, com essa idade eu posso dizer que sabia falar português fluentemente? Eu acho que já no ensino médio, colegial,
eu fiz no Objetivo, a história mudou, porque a prova não era só escrever, tinha testes também. Então aí sim eu tinha que saber o significado e entender a matéria para poder ver qual a alternativa que tá certo, né? Mas aí tinha que estudar o significado das palavras, e daí eu fui melhorando, nunca repeti de ano. Conseguia entender melhor, acho que no terceiro ano do colegial, acho que já estava conseguindo entender e anotar ao mesmo tempo com as minhas palavras, então acho que melhorou bastante. No começo você ouvia em português, mas anotava em coreano? Não, sempre tentei anotar em português, porque esse negócio de traduzir e aí pensar é mais difícil, porque a estrutura da gramática, a sintaxe é totalmente diferente, né? Sim, entendi. Então no terceiro ano colegial é quando você pode dizer assim, não, aqui eu já era fluente em português. Que era muito perto do vestibular aí para a faculdade, né? Mas antes da gente falar sobre o vestibular, você comentou que estudou no Colégio Objetivo, né? E para quem não é de São Paulo também, o Colégio Objetivo é uma rede grande de escolas e é uma rede que tradicionalmente tem uma quantidade de alunos descendentes de asiáticos, né, maior do que a média. Né? Lá você encontrou outras pessoas coreanas, outras pessoas de descendência asiática, isso de alguma forma te ajudou na socialização ou coisa do gênero? Na verdade, pelo contrário, diferente da idade da minha irmã mais velha, que tinha mais descendentes coreanos, que tinha dificuldade com a língua e eles estudavam junto e tal, na minha idade, na minha escola, não lembro de ter tido alguém que podia ser meus amigos, né? E também, assim, a minha característica, eu sou muito focada no que eu tenho que fazer, no que eu assim, acredito que tenho que fazer, né? Então, mesmo que tivesse amigos, talvez eu não teria muito assim, interesse em fazer amizade com coreanos só porque são coreanos. E também acho que tem um fator muito importante aqui. Meu marido, atual marido, ele foi namorado também desde, assim que cheguei no Brasil, quando acho que entrei no ensino médio colegial, eu já comecei a namorar. Com o seu atual marido? Isso. E ele nasceu no Brasil e não sabia falar coreano muito bem. Ele é descendente de coreanos também? Isso. Mas nascido no Brasil. Nascido no Brasil, e como os pais trabalhavam muito e ele foi criado na mão de babá, eu acho, né? Então ele também não sabia falar muito bem coreano. Ah, então ele era fluente em português, você era fluente em coreano, e aí Isso. meio que ensinava a outra língua pro outro, é isso? Eu não ensinava coreano, mas ele me ensinava muito a história e física. Por que especificamente história e física? É porque eram as matérias preferidas dele, assim? A história porque talvez eu tinha mais dificuldade. Na verdade, assim, eu lembro, eu não estava entendendo a aula, a aula era explicação sobre a força. E eu não estava entendendo. Então, eu lembro que ele estava explicando isso para mim. Isso é uma das lembranças que eu tenho na época. E a história, porque eu tenho dificuldade. E aí tinha que ficar toda hora procurando o dicionário. Demora muito. E mesmo traduzindo palavra por palavra, às vezes não faz sentido. E aí ele explicava as coisas para mim. Entendi. Mas ele não tinha tanto interesse assim em aprender coreano, é isso? Não tinha interesse e nem eu tinha interesse de ensinar, eu acho. Entendi. Vocês se conheceram no colegial? É isso? Não, a gente se conheceu na igreja. Tá. E ele estudava no Colégio Etapa e eu estudava no Objetivo e eram bem pertinho, assim. Certo. Você trabalhava... ele estudava no Etapa de onde? Aquele Etapa, o Vila principal? Mariana. Tá. Isso.
Aham. Que era a principal unidade da etapa ali, né? Isso. E você estudava na Paulista? E eu estudava no Apenino. Ah, em Apeninos, no Paraíso. Isso. Entendi. Então realmente era muito pertinho. Ele também acabou caindo para carreira acadêmica ou não? Não, ele trabalha na indústria farmacêutica. Ah, entendi. Agora então vamos falar um pouco, Rokio, da sua próxima fase, né? Sua vida acadêmica começa agora na graduação. Como é que foi a escolha do curso de graduação? Que é o tipo da escolha que a gente tem que fazer muito jovem, né? Quando a gente ainda tem muito poucas certezas sobre o futuro, né? E muito pouca certeza sobre a profissão, né? Muito pouca certeza sobre a vida como um todo, né? Como é que foi o seu processo de escolha, assim? Porque o Altair, você sabe como ele escolheu, né? Ele jogou uma moeda. Ah, não sabia, não. Ele estava em dúvida entre 2 cursos, jogou a moeda, deu psicologia. Ah, entendi. Como é que foi no seu caso? Eu, mesmo na Coreia, eu gostava, por exemplo, matemática era uma das matérias mais favoritas, assim, a minha, né? E quando eu cheguei, enquanto que professor de português zoava comigo e a sala inteira ria de mim, o professor de ciências que ensinou para mim naquele ano a química, ele foi bem diferente. Acho que ele compreendeu que eu não entendo português, mas que estou esforçando e acertava as questões que ele dava. Então, no dia da prova, ele me chamava para sentar na mesa dele, na frente de todo mundo, e ele ficava observando se eu estava entendendo a questão. Isso para mim achei muito legal, fez com que eu gostasse mais ainda matéria de exata. Fora isso, eu lembro que na matemática aprendi a equação de segundo grau e fazia muitos exercícios e acertava todas, tal. Então, química e matemática, eu não precisava entender português para fazer, né? Então, já gostava matemática na Coreia, então aqui acabou gostando mais ainda, mas mesmo assim eu escolhi a química porque naquela época tinha um caderninho de vestibular e explicava cada curso também. E a Química do Instituto de Química da USP, além de oferecer o curso de Química, tinha a opção de biotecnologia, que trabalhava com engenharia genética. Hoje isso é muito comum, mas na época parecia, uau, que coisa legal. Aí foi assim que eu escolhi a graduação. Então foi uma escolha relativamente consciente, assim, você estudou o curso, o que se tratava, quais eram as possibilidades no futuro a partir desse curso. Foi, eu diria que mais estruturado do que a maioria essa sua escolha. E agora, você entrou na USP, na Química da USP, né? Isso. Que é uma... talvez a universidade mais concorrida do país, né? E provavelmente em química também, né? Como é que foi isso para você, assim, esse preparo para o vestibular? Ou foi uma coisa... Você fez cursinho ou você foi direto? Como é que foi isso? Assim? Porque eu imagino que para sua família era não só importante você entrar numa faculdade, você seria a primeira pessoa, talvez, da família, ou segunda, enfim, a entrar na faculdade, mas eu imagino que uma faculdade gratuita, porque eu também venho de família asiática e sei que uma faculdade gratuita é muito bem-vinda numa família asiática. O preparo é assim, eu gosto de estudar. Então, assim, não vou falar que não estudei. Eu lembro de vários dias, o objetivo da apostilas de exercício e fazia todos os exercícios, principalmente física, química, matemática, eu gostava muito de fazer e não via a hora passar. Quando, nossa, já é 3 horas da manhã, assim, e ficava fazendo, eu gostava de fazer sozinha, isso? Sozinha? Você sempre foi estudar sozinha? Sozinha,
Isso, eu gostava de fazer esses exercícios, faz, é difícil tal, mas quando vê a resposta acertei, cria uma, tipo, não sei se, eu nunca usei droga, mas deve ser essa sensação parecida, né, tipo, Sei, sei. oh, Te dava um difícil, mas prazer fiz, mesmo, assim. nossa, então acho que viciado nesse prazer, acho que fazia muitos exercícios. Tanto é que na prova de vestibular, eu fiz um ano de cursinho, nos 2 anos, física, química, eu ia muito bem. Só que tem essa parte, então, porém, eu acho que eu fui muito sortuda também. Porque no primeiro ano que eu fiz, redação era eliminatória. Se tivesse tirado menos que 3, ia ser eliminado independente de outras notas. No segundo ano, depois de um ano de cursinho, essa regra saiu. Então, ele já não era mais eliminatória. Então, no primeiro ano, eu tirei 1,9 na redação. No segundo, tirei 1,5. Então, foi pior até. Mas não por causa de existia que mais essa regra regra. foi eliminada, e aí eu passei. Entendi. Passei até 19º de 60 vagas. Até foi, tipo, não foi assim no Não, foi limite, bem, sabe? foi bem. Porque você deve ter ido muito bem nas matérias em que você ia bem, né? Sim, eu fui muito bem nas outras. De exatas. Aí você entra na faculdade, já estamos falando dos anos 90, né? Isso. Você entra na faculdade, você é a única coreana ou a única asiática da classe? Como é que foi? Da classe, sim, mas tinha um veterano que também era coreano. Um. Mas, de novo, não tive muito contato com ele, porque ele também pareceu muito tímido, e eu também sou. Então, assim, a gente não fazia questão de fazer amizade de novo. Mas você fazia amizade com brasileiros, assim? Com ocidentais? Sempre foram ocidentais a maioria dos seus amigos, então? Desde o colégio até a faculdade? Na verdade, no colégio, meu único amigo era meu atual marido, que é namorado naquela época. Não tinha amigos, amigas. Na faculdade, tinha um grupinho que me ajudava muito, porque muitas atividades na faculdade é em grupo, né? Então, eu até agradeço a essas pessoas, porque provavelmente eu devo desempenhar pior do que quem sabe falar melhor, por exemplo, na apresentação, no preparo de relatório e tal, mas sempre me incluíram e aí acabei fazendo amizade com essas pessoas, mas mesmo assim, apesar de estar falando melhor português e tudo, diferença cultural, ele deixa a amizade meio sem graça. Então, tipo, sai pra algum lugar e aí todo mundo conta piada e eu não entendo porque é gíria ou não entendo a cultura. E aí isso acaba ficando... Não tem graça pra mim, né? Então, era tipo meio que extensão de atividade que eu tenho que fazer na faculdade. Entendi. O seu companheiro chama-se como, Kyo? Marcelo. O Marcelo, ele era descendente de coreanos. E com ele você não tinha tanta essa sensação de diferença cultural? Não, porque a família dele mantinha muito bem essa cultura coreana. Apesar de ele não falar a língua coreana, a cultura... Os costumes, a comida... Comida também, era muito parecido, né? Uhum. Você falou que você conheceu ele na igreja, né? Vocês... Era uma igreja católica? Evangélica. Evangélica. Você já era evangélica na Coreia? Sim, sim. E lá na igreja, havia mais descendentes de coreanos para você fazer amizades ou não? Porque você falou que continuou tendo o seu futuro atual marido como o seu principal amigo também. Então, eu não sei se cabe a contar aqui. Aconteceu uma coisa, logo que eu cheguei, falei que namorei ele, né? Ele pediu em namoro e eu aceitei, né? Só que
tinha umas meninas da minha idade que eu podia fazer amizade. Certo. Ela saiu uma vez com meu marido naquela época para assistir filme. Na cultura coreana, isso já é o início de namoro. Ir pro cinema junto, é isso? Isso. Tipo, meio que ela considerou isso como o início de namoro. Sei. Isso aconteceu antes de eu chegar. Ah, antes de você chegar, isso. Isso. Tá. E eu não sabia. Aham. Para meu marido, foi um cinema. Sessão de cinema. Aham. E ele pediu pra namorar comigo. Porque no Brasil é normal, realmente, você ir com uma amiga no cinema, né? Enfim. Então, ficou como se fosse eu roubei namorada de uma amiga. Entendi. Então eu fui meio que, por fato de ter namorado meu marido naquela época, foi meio que excluída dessas meninas. Na época, meu marido, muitas meninas gostavam dele. Ele jogava muito bem futebol também, era mais magro, sem barriga. Tinha uma menina até falando que faria até cirurgia plástica se ele quisesse, assim, sabe? Ele era um galã então, é isso? Acho que sim. E aí, o fato de ter namorado ele meio que também cortou a oportunidade de fazer amizade com essas meninas, né? Ah, entendi. E aí nunca mais você teve relação com essas meninas aí? Isso, a gente cumprimenta e tudo, mas eu sou uma pessoa que se perde a confiança uma vez, é muito difícil de voltar, né? Porque eu não vou detalhar, mas aconteceu algumas coisas por causa disso e eu percebi que não foram muito transparentes comigo, né? Claro, Porque não tudo foram isso, legais. Uhum. Eu não sabia e aconteceu umas coisas que, tipo, não aceito muito, assim. Eu até falo pra minha filha, confiança é que nem vidro, quebrou uma vez, pode até grudar, mas sempre vai ficar cicatriz Vai ali, ter uma rachadura ali. Isso. Então, pra mim, quando eu... tipo, tem limite, né? Quando passa desse limite, pra mim, considera que tá quebrado e é muito difícil de voltar. Entendi. Mas foi a diferença cultural que acabou criando esse mal-entendido aí, né? Isso. Diferença cultural entre meu marido e essas... Exato, né? Assim, entre pessoas... Enfim, porque todos os dois eram descendentes de coreanos, né? Mas ainda assim houve essa diferença de interpretação, né? Isso. Kio, muito legal essa sua história pessoal. Sensacional. Mas vamos falar então sobre a graduação. Você se lembra qual foi o seu trabalho de graduação? Sobre o que era? Você diz, tipo, trabalho de conclusão? Isso, exatamente. Na nossa época, não tinha trabalho de conclusão do curso, não tinha. Também não tinha iniciação científica na química ali, na curso superior? Eu fiz iniciação científica na área de eletroquímica, que estudava corrosão de metais aços inoxidáveis em diferentes solventes, né, ou diferentes ácidos. Eu lembro que ficava, tipo, acho que recebiam peças de aços inoxidáveis de várias composições, e aí a gente, tipo, tinha que lixar, aí deixava em diferentes soluções, media voltagens de alguma coisa na época, tipo, eu lembro de ter medido, mas exatamente o que tá medindo eu não lembro. E daí ficava medindo a área corroído, a forma como era corroído, essas coisas que eu fazia, né? Mas que eram estudos de outras pessoas. Você estava colaborando em pesquisas de outros químicos, assim, é isso? Isso, a professora, a orientadora era a professora Silvia, na época tinha doutorando Lorenzo, e ele que me co-orientava, e aí eu ficava lixando, fazendo alguns gráficos no Excel, e acompanhava um pouco nesse sentido de ver diferentes tipos de corrosão, em diferentes composições de metal e solvente também.
soluções, né? Me fala, qual a utilidade, se é que houve, da iniciação científica, Kio? Na verdade, eu acho que, como eu falei, eu entrei interessada em engenharia genética, e quando eu entrei, tinha 4 modalidades para você seguir, que é industrial, bacharel, licenciatura e opção biotecnológica. Como eu já sabia que eu queria ir para essa área, essa iniciação científica, acho que eu fiz só para ter uma experiência. Eletroquímica achei na época interessante também. E aí eu fiz, mas disso, acho que talvez ajudou a aprender a usar Excel melhor, porque eu lembro de ter feito muitos gráficos e tabelas também, então nesse sentido eu acho que ajudou. Também ajudou ter uma noção de como que é uma rotina de laboratório de pesquisa e conhecer a vida dos acadêmicos, né? Mas o tema em si talvez não tanto, porque não era a área que eu pensei em seguir depois, né? Entendi. Mas foi ali que você decidiu que seguiria a área acadêmica, faria doutorado e tal, ou foi antes disso, assim, né? Hoje você é professora, certo? Uhum. Você já sabia que ia ser professora, assim? Você já sabia que ia fazer pós-graduação, virar professora? Acho que eu tinha muita clareza disso, eu acho. Porque meus pais sempre perguntavam desde criança o que a gente queria ser, né? E eu respondia cientista. Talvez naquela época, quando eu era criança, nem tinha muita noção o que cientista faz, né? Mas acho que era a minha resposta constante, né? E também, quando eu decidi fazer química e quando fiz a química, não tinha dúvida, se eu procuro trabalho na indústria ou faço pós-graduação. Para mim era muito claro que eu vou fazer pós-graduação. Formei, fiz a prova para entrar no mestrado. Para mim foi isso, não tinha dúvida, era isso que eu queria fazer. Entendi. Quer dizer, não tinha... Passou pela sua cabeça em algum momento trabalhar na iniciativa privada, por exemplo, né? Porque poderia até cruzar com o seu marido na mesma empresa, né? Porque você tem profissionais de química também na indústria farmacêutica, obviamente, né? Mas o profissional de química tem muitas possibilidades na iniciativa privada. Chegou a passar pela sua cabeça trabalhar na iniciativa privada ou não? Não. Eu lembro, nos últimos anos, não sei se ainda tem, tinha uma matéria que é seminários, e aí a professora responsável convidava diferentes pessoas para dar palestra, para meio que dar uma noção de o que vocês podem fazer quando se formar, né? E eu lembro que, eu não sei de onde que ele era, mas ele era da indústria, alguma coisa assim. E ele falava que quanto mais título a gente tivesse, pode ganhar mais, mas pode ser mais difícil de obter emprego, porque talvez naquele momento a indústria não precisava mão de obra tão qualificado. Mas mesmo assim, para mim foi sempre ciência que eu queria fazer. Agora, depois de tantos anos, eu tenho algumas ideias que eu queria seguir, só que, assim, surgiu, desde ano passado, mais ou menos, de fazer alguma coisa diferente para dar o espaço para os pós-graduando formados no nosso programa e ter algum lugar diferente sem ser área acadêmica, né? Então, agora eu penso, mas durante a minha formação nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Mas mesmo agora, você pensa, mas também meio que como uma ferramenta de formação complementar dos seus alunos, é isso? Não formação complementar, mas o destino dos alunos formados. Porque a academia não absorve todos eles, e tem excelentes alunos que poderiam ajudar o Brasil de uma outra forma. Certo. Nesse sentido. Entendi. Agora, você vai da faculdade
direto pro doutorado ou você chegou a fazer mestrado? Porque assim, não é obrigado a fazer mestrado para fazer doutorado, certo? Você pode, se quiser, ir direto pro doutorado. Uhum. Mas antes disso, na graduação, eu queria mencionar a professora Bianca Zingales. Ai, nossa, o sobrenome eu esqueci. Então, ela que dava aula de biologia molecular para química. E as aulas delas eram fantásticas, né? Ela não contava direto assim a teoria e nada, assim, ela ficava contando história dos pesquisadores que fizeram experimento para descobrir, por exemplo, o código genético, como que esse dogma central da biologia molecular foi estabelecido, essas coisas, né? E ela, do jeito que ela contava, ela parecia investigador e ela ficava contando o experimento e não falava resultado logo, assim. Pelo menos eu senti, eu tinha que fazia pensar. Um suspense, assim. Isso. Acho que isso também foi muito importante para mim. Sim, nossa, eu gosto muito dessa área, sabe? Aham. E até como referência de professora também, imagino. Isso. Hoje, o meu estilo de dar aula eu acho que é muito espelhado na aula dela. Eu da gosto Bianca. de ficar fazendo pergunta. Isso. E aí, na aula dela, ela trouxe um aluno de graduação, meu veterano, que fazia a iniciação científica com a doutora Vilma Martins, não sei se você chegou a conhecer. Não. Que na época trabalhava com a proteína prion celular, que a conversão dessa proteína normal poderia causar doenças neurodegenerativas como vaca louca ou insônia familiar fatal, essas coisas, né? Entendi. E aí, nessa palestra que esse veterano deu, ele falou que essa doença acontecia e não dependia da mutação. Então, semestre inteiro a gente aprendeu do dogma central, DNA para RNA, para proteína, mas de repente esse veterano expõe um outro tipo de doença que pode acontecer só no nível de proteína. Aí isso me interessou muito, daí comecei a fazer iniciação científica no laboratório da doutora Vilma Martins. Tá. Que o laboratório dela era dentro da USP? Ela me orientava pelo Instituto Química da USP, mas ela ficava no hospital AC Camargo. Que é uma referência em oncologia, né? Isso. E naquela época tinha Instituto Ludwig dentro desse hospital. Certo. Então eu ficava nessa estrutura, né? Apesar de ser aluno do IQ USP. Entendi. Porque isso ainda era na graduação, certo? Isso. Comecei a fazer a iniciação ainda na graduação, e aí eu lembro, a Vilma falou, eu vou te dar um trabalho bem científico. Aí ela me deu 20 tubos para nomear, porque a gente recebeu um anticorpo que alguém produziu para nós e tinha que alicotar. Esse era meu trabalho. Primeira missão. Era etiquetar os tubos, é isso? Isso, alicotar os anticorpos e etiquetar os tubos. Uhum. Então, aí respondendo por que doutorado direto? Resposta muito boba, é porque mestrado não deu nada. Como assim não deu nada? Dos que você tentou, nenhuma deu resposta positiva para você? Isso. Então, na época, eu estava trabalhando com Differential Display, que é uma técnica protótipo de microarray, que também pode ter evoluído para sequenciamento de RNA, essas coisas. E aí era para achar genes diferencialmente expressos nas células tratadas por um peptídeo que a gente achou que tivesse alguma atividade. Hoje, pensando, a gente nem tinha terminado de estudar esse peptídeo direito, e aí já começou a achar genes diferencialmente expressos, usando uma técnica ainda muito nova. Então, acho que tinha tudo para dar errado mesmo, e acho que a gente não tinha conseguido nenhum resultado positivo. Sei. E daí, nos 4 anos de doutorado, é isso?
Não, 2 anos de mestrado. Ah, nos 2 anos de mestrado. Tá. É. Aí a Vilma falou, você tem certeza que você quer seguir carreira acadêmica? Eu falei, sim. Aí na carreira acadêmica, mestrado não faz tanta diferença. Podemos passar direto para doutorado para ter algum outro resultado? Aí falei, podemos. E aí mudamos projeto, envolvendo mais biologia celular, e aí esse foi o motivo de ter ido para doutorado direto. Me conta um pouquinho sobre o trabalho de doutorado, assim, né? O que foi e o que você aprendeu? Doutorado direto, acho que a fala de um dos membros da banca, acho que resume tudo. Ele falou, você atirou para tudo que é lado para dar alguma coisa, né? Assim, porque, assim, eu já tinha então essa história porque doutorado direto, se você fez 2 anos de mestrado, você só tem 2 anos, você sabe, né? Entendi. E aí, se esses 2 anos não gerou nenhum resultado, eu tenho que gerar resultados suficiente para, tipo, que valeu 4 anos em 2 anos, né? Sim, menos tempo. Uhum. Então eu tive que participar de vários projetos. A minha sorte é que a minha orientadora estabeleceu uma colaboração com o professor Marcos Prado, que hoje ele está no Canadá, mas na época ele estava trabalhando na UFMG. E ele tinha essa técnica de microscopia confocal que você consegue observar o movimento das proteínas geneticamente engenheirado. Então eu posso, minha proteína de interesse é marcado com um fluoróforo, fazendo engenharia genética, e daí eu consigo seguir esse movimento dessas proteínas na célula viva. Então, eu criei essa construção para poder estudar como a proteína prion celular se comporta quando tratado, por exemplo, traços de metais, porque na época tinha surgido algumas artigos que essa proteína pode ligar com cobre divalente, por exemplo. Então, será que essa proteína é um transportador de metal, íons metálicos, tal? Então, nesse sentido que a gente fez esse estudo. E além disso, essa técnica de microscopia confocal, ele permite também estudar, por exemplo, sinalização celular. E aí, já que estava ali, eu participei também no estudo dos peptídeos, que representa uma proteína de matriz extracelular chamada laminina, ou os peptídeos que eu falei que não estava completamente estudado na época, para ver que tipo de sinais esses peptídeos podem traduzir via a proteína prion celular. Então, esse tipo de trabalho de biologia celular da proteína prion celular que eu desenvolvi nesses 2 anos. E aí, como a tese, apresentei todos os trabalhos, inclusive aqueles que não deu certo. E aí, por isso que um dos membros da banca falou, você atirou para tudo que é lado. Mas, enfim, alguma coisa deu certo. E esses seus estudos, a área de aplicação é em tratamento de doenças, assim? Essa é a principal área de aplicação desses estudos que você fez? Não muito, porque... Ou de diagnóstico, sei lá. Qual é a principal aplicação? Conhecer essa proteína prion celular que causa doenças. Mas, tipo, todo mundo tem essa proteína normal, mas quando ele muda de formato, e aí vira uma proteína com a mesma sequência de aminoácidos, mas vira outra proteína, essa proteína alterada consegue também alterar a conformação da proteína normal. Então, a gente fala que a proteína é infeccioso. Normalmente, doenças infecciosas envolvem vírus, bactérias, essas coisas, mas nesse caso, a proteína é infeccioso. Só que, como que isso acontece? Se não tem mutação, como que essa conversão acontece?
E se essa conversão causa a doença, por que essa proteína normal existe? Então, nesse sentido que eu fui estudar qual é a função dessa proteína normal. Entendi. Você termina o doutorado em 2002, é isso? Isso. O que você fez de lá pra cá? Porque já faz tempo, né? Sim. Mais de 20 Então, anos, já que você já é doutora. Você fez um pós-doc, não fez? Ou mais de um? Fiz um pós-doc. Na verdade, depois de doutorado, essa época surgiu muito essa história de projeto Genoma Humano, transcriptoma, muito de bioinformática e tal, e eu tinha interesse em aprender essas coisas, e aí eu ia mudar a área para pós-doutorado. Só que também na mesma época que eu estava pensando em mudar, a Vilma conseguiu estabelecer uma colaboração com um pesquisador do NIH. Ele, não foi ele, mas assim, o orientador dele, o grupo dele, que descobriu também, participou na descoberta dessa proteína prion celular. E eles acho que gostaram dessa ferramenta de proteína prion celular fluorescente. E aí, acho que ele que contatou a gente através do professor Marcos. E aí surgiu essa oportunidade de fazer pós-doutorado fora. Foi um convite, então, para fazer para ir trabalhar com eles, fazer parte da equipe. Isso. Pelo menos assim que a Vilma contou. Aham. E aí eu falei, então tá bom, aí eu fui. E aí você foi morar nos Estados Unidos, é isso? Porque Isso. O pós-doc foi de quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Você já estava casada nessa época? Eu casei, acho que no último ano de doutorado, terminei doutorado no dezembro de 2002, casei abril de 2002, e aí ele topou de ir comigo e aí a gente foi junto. Ah, ele topou e ele não tinha nada pronto, assim, não tinha nada garantido lá, assim. Ele foi para te acompanhar. Isso. E aí depois ele tentaria alguma coisa lá também profissionalmente. Vocês ainda não tinham filhos também, né, na época? Não tinha, E aí então você foi para essa aventura de 4 anos que você ficou exatamente onde lá nos Estados Unidos? Então, o laboratório, apesar de ser do NIH, esse filial ficava do lado oeste. Então tem Seattle e aí tem do lado Washington, o estado de Washington, e do lado tem Montana. E aí ficava nesse estado, de chama Montana. Rocky Mountain Laboratory. Rocky Mountain. E como é que foi, assim, viver, né, nos Estados Unidos, né, numa filial da NIH, quer dizer, né, não é qualquer coisa. Trabalhando com os caras que tinham descoberto, né, sua área de pesquisa, assim, né? Como é que foi isso? Eu acho que em geral, se falar de um bom lado, talvez eu era muito ingênua ou talvez ignorante. Eu não tinha muito assim, uau, assim, né? Acho que ele também, o meu supervisor, ele tinha muito cara de Papai Noel. Ele era muito bonzinho. Então, assim, sempre tratava bem a gente. Tipo, ele puxava bastante conversa. Eu sou tímida, então, por natureza, eu tenho dificuldade de eu chegar primeiro e falar. Mas ele sempre deu essa oportunidade de conversar sempre, né? Uhum. E aí, agora, se puder dar dica para ouvintes, pós-graduandos ou pós-docs, se vocês são tímidas mesmo assim, tenta conversar bastante com orientadores, porque eles sempre têm sugestões que pode ajudar muito, né? Então, se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria sido mais ativo nessas interações com orientadores do que eu fui naquela época. Quer dizer, tentar enfrentar a timidez e interagir com o orientador. Isso. Você já era
fluente em coreano, depois se tornou fluente em português. Como é que era seu inglês lá nos Estados Unidos, quando você foi para os Estados Unidos? Já era um inglês bom? Eu fiz curso de inglês, assim, quando comecei a ganhar bolsa, uma das coisas que eu investi era em inglês, mas é diferente o inglês que você aprende nas escolas de inglês e o inglês que você realmente usa dia a dia, ou mesmo para escrever o artigo, né? Mas, mesmo assim, lá tinha uns bons amigos também. Uma era canadense, super extrovertida. Ela também ajudou muito, assim, interagir bastante com ela, tal. Acho que essas convivências que ajudou a melhorar meu inglês. E outra coisa que ajudou muito também é o meu supervisor. Acho que ele queria também dar uma ajuda na minha produção. Ele falou que ele foi convidado a escrever uma revisão por PNAS, que é uma revista de alto impacto. Aí ele falou para eu começar a escrever. Aí eu fiz a minha primeira versão, achei que estava super bom. Ele quase devolveu falando, não dá nem para corrigir. Ele não falou nesse tom, mas deu para entender que não dá nem para corrigir. Ele foi gentil assim. Isso, vamos mexer algumas coisas assim, do começo ao fim? Isso. Aí ele falou várias coisas, e aí ele não fez por mim. Deixou eu fazer várias vezes. Entendi. Até ele conseguir corrigir alguma coisa. Sei. Acho que essa experiência foi muito, muito válido para mim. Acho que ajudou muito a desenvolver o raciocínio de organizar as ideias e como desenvolver o texto, essas coisas. Sim, em inglês, né? Em inglês. Porque você já lia muito em inglês, né? Para você terminar um doutorado, né? Imagina que você já tinha lido muita coisa em inglês, mas é diferente de conversar e escrever, né? Isso. Ele até me emprestou naquela época como escrever artigo científico, era mais ou menos 150, 200 páginas e falou para ler. Aí, primeiro tinha uma introdução geral de como que escreve, mas também ability, capability, parece semelhante, mas quando que usa cada coisa. Tinha vários exemplos desse tipo que ajudou bastante também. Uhum. E no geral, você e seu companheiro gostaram da experiência de morar nos Estados Unidos, assim? Profissionalmente, sim. Para mim, acho que isso me ajudou muito, 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 assim, abrir o olho. Existem diferentes mundos, diferentes jeitos de fazer pesquisa, cuidados que tem que ter na hora de fazer experimento, ajudou muito. Mas, pessoalmente, assim, não foi muito legal, porque acho que eu sou muito apegada à minha família, e aí ficar separado, assim, é meio Você sentiu falta? eu acho. Entendi. Então, eu não faria isso de novo. Valeu muito, todo mundo acho que deve fazer isso uma vez. Mas uma vez tá bom. Custa fica. Pra mim, não. Uma vez tá bom. Uma vez pro seu marido, como é que foi? Pra ele também foi, vamos voltar logo? Ou foi, você tem certeza que quer voltar pro Brasil? Como é que foi a reação dele? Então, a adaptação dele foi pior, porque ele é muito perfeccionista. Então, ele ficava muito preocupada com o inglês dele. Então, entendi. Isso era uma limitação para fazer qualquer coisa. Tento fazer mestrado, tento trabalhar na farmácia, tento trabalhar numa indústria e tal, mas sempre esbarrou, de insatisfação da própria competência, que outras pessoas talvez nem liguem, mas ele ficava meio cobrando demais. Então, isso também foi um dos fatores que ajudou a gente voltar. Aí vocês voltam em 2000... Você terminou o pós-doc em 2007, então? Uhum. E aí vocês voltam pro Brasil em 2008? 2007 mesmo. Em 2007 voltou. Mesmo? Uhum. E aí, o que você fez de lá pra cá, assim, do seu ponto de vista acadêmico?
acadêmico é importante, é o que queria, mas dinheiro, renda é importante para sobreviver. Então, a minha opção foi quem pode me pagar, porque essa altura de campeonato não vou fazer estágio probatório de 6 meses para ver se você vai me dar bolsa ou não. Então, foi muito assim, quem pode me pagar? Foi essa a escolha. E aí, na época, então, o professor Sérgio, do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, ofereceu uma bolsa, valor igual à pós-doc da FAPESP, com uma condição de tentar desenvolver um teste para medir carga viral HIV e HCV, e, ao mesmo tempo, então, eu podia fazer a pesquisa que eu queira fazer, né? Então, com essa condição, quando cheguei, já comecei a trabalhar no departamento de psicobiologia. Até por meio de uma bolsa FAPESP. Não é FAPESP, é a FIP, que é a a FIP, Associação Fundo. A FIP pagou para mim a bolsa equivalente à pós-doc da FAPESP. Entendi, equivalente. E aí, uma parte eu usava. Uma parte do meu tempo usava no desenvolvimento de teste de carga viral HIV-HCV, e outra parte eu fazia também o meu projeto de pesquisa. Nisso, eu também escrevi projeto de jovem pesquisador, e aí, em 2009, eu consegui esse projeto, então parei de receber da FIP, aí recebi bolsa de jovem pesquisador, e aí conduzi o projeto de jovem pesquisador ligado ao departamento de psicobiologia da Unifesp. E aí, nesse tempo, surgiu 2 oportunidades de fazer concurso. O primeiro era no departamento de informática em saúde, mas para a área de química. Só que por algum motivo esse concurso não aconteceu, acho que não sei se alguém judicializou o processo, não aconteceu. Então preparei tudo, mas não aconteceu. Aí um tempo depois surgiu o concurso no departamento de bioquímica onde eu estou, aí eu prestei, aí passei. E aí você passa da aula ou você já dava aula antes? Eu não dei nenhuma aula antes. Eu dava algumas palestras ou seminários. Mas não tinha cadeira de professor, assim? Não tinha. Só fazia pesquisa, seminário e palestra era o máximo que eu fazia. Uhum. E como é que tá sendo essa experiência de ser uma docente? Então, quando eu preparo a aula, eu penso muito em mim na graduação. Tinha muitas aulas que eu escutava, mas não estava entendendo nada. Pode até ser problema de português, mas pode ser realmente porque não fazia sentido ou não estava entendendo a teoria e tal. E hoje também percebo que na graduação tem uma heterogeneidade no conhecimento mesmo, porque cada um vem de uma escola diferente, com níveis diferentes, né? Uhum. Então eu me esforço muito para fazer uma aula que mesmo as pessoas que não tiveram uma boa base pudessem entender, e ao mesmo tempo que não fosse tão entediante para pessoas que já têm um conhecimento mais avançado. Certo. E aí, de novo, lembrando da professora Bianca, eu não sei se é Zingales ou Zangales, mas então, lembrando da aula dela, o jeito de ela conversar com a gente é não deixar a gente com sono. Tem professores que ficam falando sozinho o tempo todo, não tá nem aí se a gente tá ouvindo ou não tá ouvindo. Mas ela olhava nos nossos olhos e ficava fazendo pergunta. Então, e eu gostava muito disso, então meio que também copio esse jeito, né? E por enquanto, assim, não tenho tido reclamação dos alunos, pelo contrário, sempre no final de semestre alguém vem na minha sala agradecendo que foi muito bom a aula e tal.
Então, assim, isso é muito gratificante. E gosto muito. Como eu falei, eu sou muito tímida, então me expor na frente da turma, ficar na frente de todo mundo de pé, é um desafio muito grande. Sim, é você se Mas desafiando, né? Uhum. isso. Mas por outro lado, é, por você estar na frente, você consegue enxergar o rosto de todo mundo e você dá para perceber se a pessoa entendeu ou não entendeu, se eu mudo de jeito de explicar, de repente a pessoa faz assim, abre o olho, ver essas coisas é muito bom. Então eu gosto muito do meu trabalho. Você diria que está se descobrindo professora ou você ainda tem o gosto pela pesquisa? Eu acho que, na verdade, as duas coisas caminham junto, porque a aula só baseado no livro-texto pode ser muito chato, e se você não tem um repertório de exemplos, também é chato. E aí a pesquisa dá essa bagagem para ter uma aula talvez mais interessante, dar exemplos legais, sempre atualizado, né? Por outro lado, para a aula na graduação, você tem que estudar, não é da o seu tema de pesquisa. E aí, o que você estuda, mesmo que seja do Leninger básico, às vezes ajuda a pensar melhor, a interpretar melhor sua pesquisa. Então, eu acho que um complementa o outro. Então, quem gosta de estudar, acho que vai se dar bem com os dois. Aham. Tem alguma pesquisa em andamento, Kio, que você está tocando ou participando? Então, toda essa trajetória, no final, me levou a ter interesse sobre demências, doenças neurodegenerativas. A gente sabe que maioria dos casos não estão ligados com fatores genéticos, né? Então, e normalmente essas doenças afetam pessoas mais idosas, né? Então, eu quero saber o que essas pessoas fazem ao longo da vida e como esse estilo de vida muda a nossa bioquímica ou biologia molecular de tal forma que faz com que nossos neurônios morram. Então, estudo, por exemplo, efeito da privação de sono, estudo também obesidade, e estudando essas coisas, a história fica muito longa se contar detalhe, mas estudando essas duas coisas, também comecei a me interessar pela deficiência de ferro. Deficiência de ferro está muito associado também com obesidade, baseado nos nossos dados, que levou a estudar sobre o assunto. Então, tem vários artigos que também associam a deficiência de ferro com obesidade. E aí eu estudo esses 3 fatores principais e como que esses fatores podem alterar o metabolismo sistêmico de tal forma que o cérebro também sente essa alteração e daí poderia piorar a saúde dos neurônios. Ah, então existe uma relação direta entre ferro e obesidade. Não diria direta, porque tanto obesidade ou demência são doenças que é causado por múltiplos fatores, né? Então, eu diria que a prevalência de deficiente de ferro é maior na população de obesidade do que população geral. Entendi. E ferro é uma coisa que a gente não produz no corpo, Kio? É micronutriente, a gente tem que ingerir através do alimento. Porque a gente não produz espontaneamente, Isso. certo? Uhum. É muito interessante. Essa pesquisa vai até quando, você acha, Kio? Pelo menos mais uns 7 anos, né? Porque a gente já fez um estudo, só que quando a gente começou o estudo, esse estudo de associação com obesidade e deficiência de ferro e cognição, começou a pandemia. Então, esse estudo foi, no final, realizado com um tamanho de amostra muito pequeno.
E aí agora surgiu uma oportunidade de fazer colaboração com o pessoal do departamento de neurocirurgia e neurologia. E aí eles vão recrutar 500 participantes que têm queixa de memória acima de 65 anos de idade. E aí, no recrutamento, a gente vai coletar o histórico de obesidade na meia-idade, a gente vai medir variáveis de ferro, qualidade de sono, aplicar desempenho cognitivo, e também a gente vai ver o histórico de Covid-19. Eu acho que isso é uma oportunidade única de poder ver o efeito disso, de Covid-19 na memória. E aí a gente vai coletar todos esses dados e aí a gente vai analisar. Isso tem um plano meio que longo, pelo menos 5 anos, e aí para finalizar toda a análise, acho que diria mais uns 7 anos. Eu diria que você está numa fase divertida, então, né, Kio? Você está se sentindo em casa de novo, coisa que você não sentia nos Estados Unidos. Você tem quantos filhos, Kio? Uma filha. Uma filha de quantos anos? Ela tem 18. Você Já sabe tem que 18? Eu tô no Isso, tô no EPM da Unifesp. Ela é caloura da medicina da EPM. Olha só, olha só, virou uma linhagem de cientistas e Tá certo então, Kio. Foi uma delícia conversar com você. Você é a primeira descendente de coreanas, ou coreana, né? No caso, uma coreana natural da Coreia do Sul, né? Que está participando aqui da série de entrevistas, então eu queria te agradecer por isso. A gente quer trazer o máximo de recortes possível, né, aqui para a galeria de pessoas entrevistadas, né? E acho que você trouxe também muitas dicas importantes para quem está pensando ou considerando fazer pós-graduação, seja mestrado, doutorado, pós-doc, né? Queria te agradecer demais por você ter tido a generosidade de compartilhar sua história com a gente e os seus aprendizados também da vida acadêmica, viu, Kio? Eu que agradeço pelo convite e desculpa, eu não tenho muito jeito de falar assim, espero que dê para aproveitar alguma coisa. Pode ficar tranquilo que você foi ótimo, Kio. Tá bom, então. É isso aí, Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.